Cheguei para mais uma aula de português e redação para concursos públicos. Eu sou a professora Paula Pombo e hoje a gente vai trabalhar a banca Itami, o perfil dela em português, em redação. A gente vai ver questões aqui, né? Nível superior, mas também serve para nível médio, tá? Então, bora estudar que esse ano, meus amigos, é de concurseiro a concursado. Eu quero saber quem vai mudar esse status em 2024. Escreve aqui para mim, porque a gente tem que primeiro profetizar, determinar a nossa vitória, que aí sim o negócio acontece. Vai por mim que eu sei o que eu estou falando. Eu sempre faço isso, eu já tenho minhas metas aqui, ó, de 2024, meus queridos. Já tenho a minha meta aqui. Então, bora começar falando, claro, do perfil da banca. A gente que é concurseiro não estuda só por cargo. Eu vou fazer concurso para a área de professor, vou estudar só para o cargo de professor. Não, tem que estudar a banca. Cada banca tem suas especificidades. Se a gente quer passar como a gente vai, escuta o que eu estou te falando. Estuda que esse ano a aprovação está na sua mão. Eu quero ver chamarem lá o teu nome, né? Sair lá no Diário Oficial, não tem coisa melhor, não. A gente chora aqui, ó, é de felicidade. Tô falando, o negócio é sério, tá? Então, a gente tem que estudar pela banca. E como é que é essa banca? Olha, nível de dificuldade, fácil, mediano aí, tá? Se você tem uma base boa de português, você vai achar a prova fácil. Mas se você tem dificuldade de, meu Deus do céu, português é o cão mesmo, ó. Achar de mediana aí vai difícil, mas não é muito difícil, não. Mas eu concordo com vocês, português é o cão, menino, tá doido? Quem inventou português não era feliz, não. Gente feliz não faz isso, tá entendendo? Gente feliz tem mais o que fazer. Esse negócio desse português, mas a gente precisa dele para passar no concurso público. Então, vamos estudar, tá? Vamos deixar a rivalidade de lado, vamos ver se a gente consegue se apaixonar aí. Será que a gente consegue? Então, tem gente que diz para mim que não consegue, não. Então, o nível aí não chega a ser difícil da banca, tudo bem? Você vai ver nas provas de português vários textos curtos, né? Ao longo das 10 questões. Então, vários textos diversos aí ao longo dessas 10 questões. A gente vai ver também muito assunto diferenciado, tá? De gramática. Interpretação, compreensão, concordância, regência, coordenação, subordinação, coerência, efeitos de sentido. A banca, ela explora bem os conteúdos que ela colocou lá no edital, ok? E a gente vai ver também questões com afirmativas e lacunas. Afirmativa 1, 2, 3, para você ali analisar se elas são verdadeiras ou falsas e assinalar a alternativa correta. Lacunas para preencher, geralmente aí estão relacionadas ao uso do acento grave, a famosa crase, tá? E por causa disso, a prova pode ser um pouco cansativa, né? Por causa das afirmativas, dos vários textinhos, né? Textos curtos que você tem ao longo dessas 10 questões, tudo bem? Mas nada para se assustar, porque você vai passar, você já passou, né? Vamos considerar em outro tempo, você já foi aprovado, né? Falta só a gente passar por esse processo aí. Então, tem que confiar, tem que acreditar. Agora, conta para mim aqui nos comentários qual é o concurso que você vai fazer desta banca. Conta aqui para mim que é importante, eu quero saber, quero te ajudar. Qualquer dúvida sobre a banca, já escreve aqui para mim nos comentários, perfeito? Olha só, questão 1 quer saber qual é o objetivo do texto. Qual é a finalidade desse texto? Vamos fazer a leitura aqui? É um texto curtinho, é um texto rápido, tá? Você já imaginou como os astros podem influenciar as trajetórias mais icônicas de nossas vidas? Hoje é comemorado o aniversário 16, né? É comemorado o aniversário de falecimento de um dos artistas mais celebrados do mundo, Elvis Presley, que se estivesse vivo teria 88 anos. Por isso resolvemos mapear
descobrir uma faceta surpreendente do lendário rei do rock. Então, nesse Elvis Presley Day, prepare-se para uma jornada fascinante pelos planetas e astros que moldaram não apenas sua música, mas também sua personalidade única. Veja só, quando a questão é de interpretação e compreensão, do primeiro parágrafo, ou primeiro período, a gente já consegue descobrir ali mais ou menos o assunto geral desse texto. E qual é o assunto geral? É como os astros, olha só, podem influenciar as trajetórias mais icônicas de nossas vidas, né? Então, esse daqui, digamos assim, é a deixa para o assunto principal começar. Então, o assunto geral é esse aí. E qual é o assunto principal? É mostrar, né, como os planetas e astros, né, moldaram não apenas a música, mas também a personalidade única do Elvis Presley, o rei do rock. Então, como que esses astros e os planetas influenciaram na sua carreira e na sua personalidade? Então, a alternativa A, o objetivo é elucidar através da análise astrológica, ou seja, explicar através dessa análise astrológica os acontecimentos que marcaram a vida e a carreira do rei do rock Elvis Presley e que tiveram relação direta com sua morte. Veja, explicar os astros, né, na vida e na carreira dele, ok, mas com a morte não se falou nada de morte, então tá errado, tá? B, demonstrar como a astrologia pode influenciar o rumo dos acontecimentos da vida das pessoas, especialmente daquelas que fizeram sucesso e tiveram uma carreira brilhante como Elvis Presley. Negativo. O objetivo está totalmente centrado no Elvis Presley, não é nas outras pessoas, não é como esses astros influenciam em pessoas famosas, não. Então, está errado. C, convencer o leitor de que os astros exercem muito mais influência sobre a vida das pessoas do que elas possam imaginar. Não, o texto não pretende isso, não pretende convencer o leitor, quer mostrar, na realidade, como os astros e os planetas influenciaram na carreira do Elvis Presley. Então, D, apresentar ao leitor como os astros influenciaram na carreira e na vida de um dos mais lendários nomes do rock. Então, a alternativa correta, letra D. Então, primeira questão, letra D. O que eu gosto de sugerir à galera que está assistindo essa aula massa? Primeiro, claro, que dê um like, se inscreva no canal, curta, comente, compartilhe para ajudar o trabalho da professora aqui. Por favor, estou fazendo meu marketing que eu não tenho como pagar marketing. Então, quem não chora não mama, tem que pedir mesmo. Segundo é a seguinte, vai resolver a questão junto comigo? Pausa a tela, né? Antes de eu começar a resolução, você resolve a questão e depois você vai confirmar se está certo, se está errado, né? Ouvindo aí a explicação que a professora está dando. Tudo bem? Eu acho que ajuda bastante. Eu, particularmente, quando estou estudando, porque sim, ainda estudo para concurso público, né? Apesar de já estar aí, digamos assim, concursada, né? Na esfera municipal e na esfera estadual, mas a gente que gosta de estudar não para, não, tá bom? Então, eu gosto aí, eu pauso a tela antes do professor começar a explicação e já vou ali respondendo e depois eu vou só confirmando, beleza? Tudo bem? Então, vamos lá. Segundo texto e segunda questão. Tá vendo como são vários textos, né? O texto a seguir é uma das falas finais da personagem protagonista, Lisbela, ao final do filme que estava assistindo com Leléu no cinema. Quem não lembra do filme Lisbela e o Prisioneiro, né? E agora que faço eu da vida sem você? Ó, no final, todo mundo sai antes de acabar o filme. Aquele finalzinho ninguém gosta de ver.
mas sempre fica algum casalzinho apaixonado até o fim, e mesmo depois que o filme acabar, eles vão ficar parados um tempão até o cinema esvaziar todinho, e só depois eles vão acordar. Acordar depois de sonhar com a nossa história. Questão 2. A função da linguagem predominante no texto é: função da linguagem é a intenção comunicativa desse texto, né? E a função da linguagem ela está relacionada aos elementos da comunicação. Então, emissor, receptor, mensagem, código, né, canal. E olha só, a função emotiva ou expressiva é aquela em que quem emite a mensagem, né, tem o objetivo de desabafar, de expressar seus sentimentos, como, por exemplo, num diário, num vlog, numa mensagem de WhatsApp, sabe aquele textão que você faz? Pois é. Então, isso é função emotiva ou expressiva. Quando eu quero desabafar, eu que estou emitindo a mensagem, tá? Sem pretensão de estrutura textual, eu simplesmente só mando aquilo que eu quero falar. Na função fática, a gente tem ali, ó, um teste do canal. Não há um diálogo, não há o estabelecimento de diálogo, tá? Só o teste do canal. Vou dar um exemplo. Lembra na época do Facebook, quando o Facebook estava bombando? Ih, Paula, já faz muito tempo isso aí. Depois que o Facebook substituiu o Orkut, lembra do Orkut? Pelo amor de Deus, eu não sou tão velha assim, não, mas eu usei Orkut, tá? Então, olha só, Facebook, na época que estava bombando, a gente começou a fazer amizade pela internet, e aí as pessoas que a gente não conhecia ou conhecia muito de vista diziam assim, ó: oi, boa noite, linda! Aí, boa noite. Tudo bem? Tudo bem? Como vai você? Sempre tem alguém que quer puxar a conversa e o outro não quer, né? Bem, uma conversa bem monossilábica. Está percebendo que só há intenção de um dos lados? Que não há, de fato, um diálogo? É isso que acontece na função fática, né? E aí apenas o canal de comunicação é testado. Ele está funcionando, mas não há diálogo. Função referencial é aquela que está ligada no contexto, na informação, assim como uma notícia, aconteceu um acidente, o repórter vai passar a notícia, o que aconteceu, quando aconteceu, onde aconteceu, quem estava envolvido, na verdade. Então, o objetivo é informar. Função metalinguística é aquela autoexplicativa, é o código explicando a si mesmo, que é o que acontece no nosso texto. Veja, o texto a seguir é uma das falas finais da personagem protagonista Lisbela ao final do filme que estava assistindo com Leléo. Lá no filme eles ficam só os dois, os nomes, né, vão passando, aquelas cenas finais do filme, bastidores vão passando, e ela diz exatamente isso. Ela está explicando como ocorre quando o filme acaba no cinema, agindo exatamente da mesma forma. Então, ela está auto-explicando uma situação. Então, aqui, ó, segunda questão, letra D. E aí, acertou ou errou? Fácil ou difícil? Responde para mim. Eu achei essa questão tranquila, né? Embora precise aí de um pouquinho de conhecimento de gramática. Vamos à terceira questão de afirmativa agora, hein? Segundo o gramático Fernando Pestana, 2013, página 215. Epa, pulei aqui. Normal, normal, gente, normal. Tranquilo, tranquilidade. Olha só. Diz o seguinte: o prefixo vem antes do radical para ampliar sua significação e formar nova palavra. Considerando que ele pode mudar de sentido a depender do contexto, julga as sentenças a seguir. Quando a gente fala de prefixo e sufixo, a gente está falando de pequenas unidades que você coloca antes ou depois de uma palavra para formar novas. Então, a gente está falando aí da área da morfologia, processo de formação de palavras. Então, imagina aqui que eu tenho a palavra, ó, feliz. E se eu colocar o prefixo in aqui, ó, eu vou formar uma nova palavra, infeliz.
Infeliz é o contrário de feliz. Então, a gente formou uma nova palavra de sentido contrário à original. O prefixo é in. Por que é prefixo? Porque ele vem antes, tá? Ele vem antes do radical, antes efetivamente da palavra, tá bom? Agora a gente vai ver aqui o que as afirmativas trazem. Na palavra descobrir, des significa ideia contrária. Cobrir, descobrir. O des, contrário, tá certo? Na palavra despedaçar, o prefixo des significa partir, dividir. Ok, tá certo também. Na palavra desassossego, o prefixo des significa retornar à calmaria. Errado. Desassossego é o contrário de sossego, que é o contrário de calmaria. Então, as afirmativas corretas aqui, 1 e 2. Alternativa B. Perfeito, tranquilo, legal, bacana. Vamos para a próxima. Quarta questão aí de lacuna para preencher sobre acento grave. Ó, a crase, ela tem uma regra geral, né? E tem ali suas exceções, tá? Tem casos especiais. Basicamente, é você analisar aqui, ó, presta atenção. O termo que vem antes do A e o termo que vem depois do A. Se o termo que vem antes exigir uma preposição e o termo que vem depois for um substantivo feminino, a gente tem crase. Se eu digo, olha, estava junto a amiga de minha mãe. Junto, quem está junto a ou está junto de. O termo pede uma preposição. Amiga é um substantivo feminino, então crase. Se eu mudar amiga por amigo, né, o feminino pelo masculino, eu vou perceber que o a se transforma em ao. Estava junto ao amigo de minha mãe. E por que isso acontece? Porque a crase é um processo feminino que envolve duas vogais femininas. Lembre-se que o artigo, né, que acompanha aqui o substantivo feminino, então o substantivo feminino, e aqui a preposição. Então, o artigo que acompanha o substantivo feminino vai ser o a. Quando eu mudo o feminino para o masculino, quem tem que acompanhar quem é o artigo que tem que acompanhar o substantivo masculino? O o. Por isso se transforma em ao, tá? A gente costuma fazer essa troca para comprovar se há crase ou não. Mas há muitas outras, né? Essa é a regra geral. Então, as exceções, casos especiais de crase, a gente tem que dar um pouquinho mais de atenção. Assinale a alternativa que completa corretamente as lacunas do texto, considerando a necessidade ou não do uso de acento grave, crase. Na vida, precisamos sempre de uma boa dose de malícia para o bom convívio social. Isso não significa estar todo o tempo atento às atitudes e comportamentos alheios, mas precaver-se de armadilhas ou de situações embaraçosas. Veja, aqui, estar todo o tempo atento às atitudes. Veja, quem está atento a. Atitudes é um substantivo femininos. Femininos. Quem está atento a. Atitudes, substantivo feminino. Logo, a craseada aqui, tá? As atitudes, né? E comportamentos. Se fosse só comportamentos, seria, ó, estar o tempo todo atento aos comportamentos, ok? Mas precaver-se de armadilhas ou de situações embaraçosas. As pessoas, fora do círculo mais íntimo, basta que se conte o mínimo ou nada sobre os projetos e planos pessoais e profissionais. Olha, quando eu digo as pessoas com crase, eu estou dizendo para as pessoas, né? Fora do círculo mais íntimo. Quanto àqueles, né? No aqueles, existe uma situação especial para os pronomes aquele, aquela e aquilo. Sempre que o termo anterior exige preposição, a gente acentua, né? Coloca o acento grave no aquele, aquela ou aquilo. Quanto
Quem é quanto a alguém ou a alguma coisa. Então, aqueles aqui, ó, ele vai ser acraseado, tá? Vai ser acraseado. Que se dizem nossos amigos, melhor esperar que o tempo comprove. Quem comprova, comprova algo. Então, aqui a gente só vai ter o artigo que acompanha o substantivo veracidade. Logo, eu tenho crase, 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 sem crase. A letra B, né? Apenas a segunda alternativa, a segunda afirmativa aí está correta. Aqui, ó, as atitudes, as pessoas, aqueles e o a, beleza? Acertou aí ou errou? Depois coloca aí o resultado de quantas você acertou e de quantas você errou. Também comenta comigo aqui, ó, o que é que você está achando das questões dessa banca. Você já tinha feito prova dessa banca? Acha fácil? Acha difícil? O que é que você pensa? Vamos para a última questão de português, porque afinal a gente ainda tem que falar de redação, tá bom? Nessa última estrofe do poema Soneto de Fidelidade, de Vinícius de Moraes, podem ser identificadas as seguintes figuras de linguagem. Eu possa me dizer do amor que tive, que não seja imortal, posto que é chama, mas que seja infinito enquanto dure. Metáfora e paradoxo, comparação e antítese, hipérbole e metáfora, eufemismo e antítese. Veja, a metáfora ela é uma espécie de comparação sem o conectivo comparativo. Então, se eu digo, olha, minha amiga é uma flor, eu estou comparando sem o conectivo, tá? E, de fato, ela não é uma flor, né? Porque ela não é uma planta, tá? Mas é uma forma de eu me referir a ela para dizer que ela é delicada, para dizer que é, sei lá, perfumada, enfim, ok? Agora, o paradoxo, aliás, eu vou explicar logo a comparação, que é a mesma coisa. E a comparação é, de fato, uma comparação, só que com o conectivo. Eu digo, minha amiga é como uma flor, ok? O paradoxo é o uso de palavras opostas dentro de uma oração que não tem sentido lógico, diferente da antítese, tá? Então, se eu digo assim, imagina que eu digo assim, ele é cego e viu o que aconteceu. Veja, quem é cego não enxerga. Então, isso é um paradoxo. Eu coloquei palavras opostas, né? Cego e ver, ok? E elas não fazem sentido lógico dentro da afirmativa. Diferente da antítese, em que você utiliza palavras opostas, tá? Mas elas fazem sentido dentro da oração. Então, se eu disser assim, olha, eu ganho muito, meu amigo ganha pouco. Muito e pouco são palavras opostas e isso faz sentido, não faz? Eu ganho muito, meu amigo ganha pouco. Pronto, tá? O eufemismo ele já é uma forma de você atenuar, minimizar uma situação, né? Então, quando a gente diz assim, olha, ela foi morar com Deus para dizer que a pessoa faleceu. Tudo bem? Está de férias por tempo indeterminado para dizer que a pessoa está desempregada. Tá? Então, aqui ele quer saber quais são as figuras de linguagem que existem dentro desse trecho aqui, dessa estrofe. Tudo bem? Vamos lá. Olha só, eu possa me dizer do amor que não seja imortal, posto que é chama. Quem é chama? O amor. O amor, de fato, é uma chama? Não. Então, isso aqui é o quê? Uma metáfora, ok? Então, é uma metáfora. Então, só pode ser o A ou a C. Mas que seja infinito enquanto dure. Aquilo que é infinito não tem tempo de duração. Então, aqui eu já tenho um paradoxo. Não faz sentido. O que é infinito não tem prazo de validade. Tudo bem? Questão 5, alternativa A. Fechou? Bacana? Legal? Quantas você acertou? Coloca aqui para mim. Acertou 5 de 5?
Ô, beleza! Ô, coisa bacana! Aqui é de concurseiro a concursado, tá? Agora a gente vai para a parte aí da redação, né? E, claro, a gente vai começar delimitando quem é essa banca aí na redação. Perfeito? Bacana? Gostaram das questões de língua portuguesa? Coloca aqui para mim. Gostei, prof? Não gostei? Comenta aqui, que é importante. A gente precisa desse feedback, desse retorno, para estar aperfeiçoando as aulas, tá bom? Olha só. Texto dissertativo argumentativo é o tipo de redação que a nossa banca vai cobrar, tá bom? Esse é o tipo de redação. O que é o texto dissertativo argumentativo, professora? É a nossa redação tradicional, tudo bem? A nossa redação tradicional. Tranquilinho pra caramba, muito bom, muito fácil, simples aí de aprender, coisa bacana. O tema, não necessariamente, ele vai estar relacionado aí à área do candidato. Pode ser um tema relacionado à sua área de atuação e pode ser um tema mais atual, mais discutido aí pela sociedade, tá bom? Padrão de linhas, mínimo 20, no máximo 25. Você tem menos linha do que comumente a gente encontra aí nas provas discursivas, que são 30 linhas, né? Aqui você só tem 25, tá? Os critérios de correção, eles são do modelo do Enem, sabe? As 5 competências, divididas ali em níveis, apresentando textos motivadores que são apenas para motivar. Eu vou mostrar aqui o quadro de critério avaliativo da banca para vocês perceberem como é que funciona. O valor da redação é 40 pontos no total, tá? Cada critério varia de 0 a 8 pontos, porque você vai ter níveis entre esses critérios avaliativos, entre essas competências, assim como lá no Enem, tá? Eu já vi umas outras bancas utilizarem esse mesmo molde aí de correção, que é o molde de correção do Enem. Então, ó, você tem aqui, ó, a avaliação por competência. Competência 1, então, é para demonstrar aqui, ó, o domínio da língua portuguesa. E você tem de 0 a 8, né? Então, se você tem desconhecimento das normas gramaticais, se tem domínio insuficiente, suficiente, mediano, adequado, né? Um bom domínio, um excelente domínio, e assim a banca vai em todas as competências. Na competência 2, está relacionada ao tema, né? Compreender a proposta de redação e aplicar conceitos das variadas áreas de conhecimento. Aqui a gente tem a abordagem temática juntamente com os seus repertórios, né, com que você vai utilizar para fundamentar a sua argumentação, certo? Bacana? Então, competência 1, gramática. Competência 2, tema, tá? Vamos para a competência 3. Ó, competência 3 aqui, ó, selecionar, relacionar, organizar, interpretar as informações, é o desenvolvimento dessas informações associadas à defesa do seu ponto de vista. Também vai de 0 a 8. Não defendeu, defende de forma precária, né? Apresenta fatos aí de senso comum. Isso aqui tem, isso aqui eu achei super interessante, né? Então, você apresenta ali as informações de forma pouco consistente e baseadas no senso comum, por exemplo. Na competência 4, tá? E aí, o que eu ia falar, o que é senso comum? É aquilo que todo mundo fala, né? Então, aquilo que todo mundo diz. Então, competência 3 é o desenvolvimento dessas informações e a defesa do seu ponto de vista. Competência 4 é o uso de coesão e coerência, né? Dos mecanismos de coesão referencial, sequencial no seu texto, para que você conecte as informações, as ideias, os períodos, os parágrafos e, né, construa um texto coerente, né? De forma conectada ali, de forma lógica, beleza?
E a última é a proposta de intervenção, proposta relacionada ao tema, relacionada à discussão, com os elementos necessários que devem ter aí uma proposta de intervenção, tudo bem? Então, basicamente, pessoal, é o critério de avaliação do Enem, modelo de redação Enem. Eu acredito que isso já facilita muito para os candidatos, né? E se você aí está estudando para concurso público, veja, não dá para arriscar a redação em cima da hora. Ah, meu Deus do céu, eu vou aprender redação agora. Não, negativo, né? No dia da prova, não. Tem que se preparar com antecedência, tem que fazer redação pelo menos aí 1, 2 por semana, tem que pedir o auxílio para um professor que entenda do assunto para te orientar, para te guiar. Isso é importante se você quer passar, você tem que dedicar seu tempo, né? Você precisa ali se comprometer de fato. E a redação, ó, valendo 40 pontos, ela é peça-chave para garantir ou tomar a sua vaga. Você vai deixar tomar a sua vaga? Não vai não, né? Pelo amor de Deus. Eu vou pedir aí para você que está assistindo essa aula, dar o like, curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal. Se ainda não é inscrito, se inscreve no canal aí, que volta e meia a gente traz umas aulas bacanas para você ir somando conhecimento e conseguir a sua aprovação. Eu trouxe aqui uma proposta de redação da banca, prova de professor, tá? E aí nós temos 3 ou 4 textos motivadores. Eu peguei aqui o recorte de um, que é uma professora numa sala de aula, fingindo que está dentro de uma televisão. Aí alguém diz assim, ó, parece estranho, mas é a única forma de manter os alunos atentos. De fato, porque envolve a questão da tecnologia. Hoje a gente precisa usar a tecnologia para atrair a atenção desses alunos. A partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redige um texto dissertativo argumentativo em modalidade escrita formal da língua sobre o uso da tecnologia na educação básica da rede pública brasileira, desafios e benefícios. Então, você tem que falar tanto dos desafios quanto dos benefícios. Apresente proposta de intervenção que respeite os direitos humanos. Selecione e organize de forma coerente e coesa argumentos e fatos para a defesa de seu ponto de vista. Perfeito? Tema tranquilo. Tema já batido para quem faz concurso público, especialmente para quem é da área da educação, né? O uso da tecnologia na educação básica. Recentemente, a gente teve uma prova aí, realizada por outra banca, que foi basicamente esse tema. Então, o tema, aliás, uma proposta tranquila, ok? E aí, é o seguinte, todas essas questões, eu esqueci, esse era o último slide, né? Todas essas questões aí, elas foram retiradas da prova do concurso de Porangatu. Se você quer receber o material dessa aula, me chama lá no Instagram, prof.paulapombo. Eu estou com um curso de redação voltado aí para a banca Itami, né? Quem vai fazer Palmeiras de Goiás, Indiara, onde eu ensino passo a passo da redação conforme a banca pede, onde eu comento aí o perfil da banca, trago propostas só da banca, né? Faço as aulas com teoria e prática, uso o modelo de redação, a gente tem um esqueleto aí maravilhoso para facilitar a escrita do aluno, principalmente aquele que tem dificuldade com redação. Então, chama lá no Instagram ou chama direto aí no meu WhatsApp, beleza? Para facilitar. No mais, é isso, meus queridos. Eu espero, sinceramente, de coração, que vocês tenham gostado da aula, tá? Que tenha sido positiva para vocês, que contribua aí com a sua aprovação. E a gente se vê, então, numa próxima oportunidade. Até mais!